Olá a todos, meu nome é Jonathan Jesus Alves, sou técnico em informática, graduado do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Hoje iremos ministrar a aula sobre arquiteturas de computadores, falando um pouco sobre hardware e software, o que são e como funcionam juntos. Então, o objetivo da nossa aula é explicar a diferença entre hardware e software e demonstrar como eles se interagem e sua importância no funcionamento dos computadores. Hoje em dia, utilizamos aparatos tecnológicos durante todo o nosso dia, tanto no âmbito profissional, quanto no âmbito empresarial e até mesmo no nosso dia a dia, no cotidiano e no nosso entretenimento, juntamente com nossas famílias e nossa residência. Então, saber a importância é extremamente necessário para que a gente possa entender um pouco mais sobre o que é o hardware e o que é o software. Então, para que essa aula seja ministrada, seria necessário alguns materiais, como tablet, computador, ou até mesmo alguma apresentação em slide, para ver, né, a diferença dos componentes, entender um pouco mais sobre a arquitetura e, né, alguns aparelhos, alguns hardwares físicos, como uma CPU, uma memória RAM, até mesmo um SSD e um HD. Para que a gente possa compreender um pouco mais sobre o que é o hardware e o que é o software, então iniciarei e contarei uma história de uma máquina misteriosa. Então imagine que você está andando num parque num dia ensolarado. De repente você vê uma máquina, uma caixa preta metálica e identifica que é uma máquina. E aquela caixa preta e metálica está no gramado. Né? Curioso, você se aproxima da máquina e percebe que é uma espécie de máquina antiga. Todo, né, feita de engrenagens, com fios, botões brilhantes, com cores diferentes. Sem pensar muito, você se aproxima, né, e aperta um dos botões. A máquina começa a funcionar, fazendo barulhos estranhos e emitindo uma luz azulada. Na tela aparece uma mensagem: por favor, insira o comando. Você percebe que a máquina espera que você diga algo, então você pensa: o que essa máquina faz? Como ela funciona? E assim como essa máquina, todos os dispositivos que usamos têm arquiteturas de computadores, arquiteturas complexas e compostas por hardware e software. Então vamos entender um pouco hoje como esses componentes, né, se conectam e como que eles trabalham juntos na questão dos componentes eletrônicos e nossos equipamentos de informática. Então, o que é o hardware? O hardware são a parte física do nosso computador, todos os componentes físicos que comportam os nossos aparatos tecnológicos. Como eu já disse, pode ser o computador, ou até o smartphone, uma Smart TV. Então, esses componentes, eles têm componentes internos, que alguns conhecidos como o CPU, que nada mais é que o cérebro do computador. Ele é responsável por executar as instruções do programa. Temos a memória RAM, onde os dados dos programas são armazenados, né, e utilizamos eles temporariamente para um acesso rápido. Tem o disco rígido, que é o HD, e o SSD, onde os dados dos programas são armazenados permanentemente, né, até que você utilize ele, até que você não queira mais, e ele fica permanentemente armazenado nesse dispositivo, nesse componente interno. E temos a placa-mãe. A placa-mãe é um circuito que conecta todos os componentes internos do computador. Todos esses componentes que comentamos, tanto o CPU, a memória RAM e o disco rígido, são componentes interligados juntamente à placa-mãe para que o computador e a parte de hardware dele funcionem. Então, componentes externos. Componentes externos, temos o teclado e o mouse, né? E temos o monitor, temos a impressora. O teclado e o mouse são dispositivos de entrada, usados para enviar comandos ao computador. Então, os monitores são dispositivos de saída, que exibem informações, né, visuais geradas pelo computador. Outro exemplo de dispositivo de saída que produz cópias físicas são as impressoras. Então, se você tem um arquivo digital, um documento digital, uma foto digital, você pode imprimir ela utilizando a impressora. Então, ela é um dispositivo de saída para produzir cópias físicas. Explicação sobre o software. Os sistemas, né, os softwares, eles têm dois tipos de programas. Eles têm os sistemas operacionais e têm as aplicações. Os sistemas operacionais, o sistema operacional do software é um dos mais importantes. É
que ele gerencia todo o recurso de hardware e permite que os outros programas sejam executados. Exemplo, o Windows, o macOS, o Linux, o Android. O Windows muito utilizado, o macOS utilizado também frequentemente, o Linux é um sistema operacional livre, muito utilizado também em repartições públicas e até mesmo no âmbito educacional. E o Android muito utilizado em smartphones, em smart TVs. E os aplicativos, que podemos comentar um pouco referente ao software utilizando aplicativos, são os aplicativos de escritórios, os da Microsoft, o Word, o Excel, o Google Docs, que também tem funções de criar tabelas, também tem funções de criar textos, funções que permitem criar documentos e vários tipos de planilhas. Temos os aplicativos que são os navegadores de internet, que são os mais conhecidos hoje em dia, os Google Chrome, Firefox, que permite a interação com a web. Podemos navegar utilizando esse tipo de software, esse tipo de programa. Um dos softwares que temos também é os jogos. Jogos também são programas, né, que utilizam recursos de hardware. Então, eles criam experiências visuais complexas. Então, precisa ter um grande processamento de gráfico, utilizando placa de vídeo e muita memória RAM para que seja executado esse tipo de software, que ele é extremamente pesado. E falando um pouco sobre o hardware, né, e a interação entre o hardware e o software. Então, um exemplo de interação de execução de um programa, onde tem essa interação do hardware e do software, o exemplo é esse. Quando você clica num botão para abrir um programa, né, o sistema operacional envia uma instrução para a CPU para executar esse programa. O programa carrega todos os dados necessários na memória RAM e a CPU começa a processar essas instruções. Se o programa precisa salvar um arquivo, ele se comunica com o disco rígido, no caso o SSD, para armazenar esses dados. E ao mesmo tempo, o monitor exibe, né, o que está acontecendo, exibe essa informação, utilizando esse dispositivo externo. O teclado e o mouse só pode ser utilizado para interagir com o programa ou direcionar comandos a ele. Então, essa interação entre o hardware e o software. E um exemplo prático de sinergia entre o hardware e o software são os jogos do computador. Os jogos são um exemplo claro, né, de como o hardware e o software trabalham juntos. Então, o software, o jogo, no caso, ele requer que a CPU ou GPU, que é o processamento dos gráficos de complexa e alta velocidade, ele requer um hardware, que é uma placa de vídeo, né, um monitor, precisa ser potente o suficiente para exibir os gráficos de maneira suave, sem travamentos. A experiência final depende de quão bom o software é otimizado para o hardware, quanto eles trabalham em sinergia e trabalham juntos. Então, produz imagens belas, produz jogos interessantes. Uma das atualizações que precisamos é atualizações do hardware, que é o tipo de atualização necessária para o hardware. Então, sabemos que, com o passar do tempo, atualiza-se softwares e os hardwares precisam ser atualizados. Os hardwares, na atualizações dos hardwares, a questão é que você precisa de mais potência. Então, você precisa de mais memória RAM, precisa de mais memória na placa gráfica, você precisa de mais velocidade, porque juntamente com a atualização dos hardwares acontece a atualização dos softwares. Então, essa atualização é constantemente feita para criar para corrigir bugs e até mesmo melhoras em gráficos, melhoras em partes de vídeos, melhoras em qualidade de som. Então, com o passar do tempo, essa atualização, tanto na parte do software quanto na parte do hardware, é necessária. Um exemplo que hoje utilizamos o Windows 10, o Windows 11, mas há algum tempo atrás era-se utilizado o Windows 7, o Windows XP, o Windows Vista, e com o tempo ele vai passando e vai sendo atualizado constantemente, precisando que essa atualização ocorra tanto na parte de software quanto na parte de hardware. E uma reflexão para os alunos, né? Você já experimentou um software que não funciona porque o hardware não era compatível ou atualizado? E como isso afetou na sua experiência de uso? Então, se você não tem um software
que é compatível com o hardware, ou vice-versa, os dois não interagem de uma maneira interessante, podendo ocorrer travamentos e até mesmo não conseguindo instalar um programa, um software que você queira, um software da sua real necessidade. Então, essa interação é extremamente necessária entre eles. Então, um resumo da nossa aula de hoje é a importância de ambos, a importância do hardware e do software no funcionamento dos dispositivos eletrônicos. E encorajar você, aluno, a explorar sobre isso e conhecer as diferentes componentes, tanto de hardware quanto do software. Hoje, para que você possa adquirir um software, um hardware, até mesmo atualizar o seu computador, a sua máquina, ou até mesmo trocar de celular, a importância de conhecer sobre hardware e sobre software é extremamente necessária. Então, para que isso ocorra, a aula de hoje é muito fundamental para esse tipo de situação. Então, se algum aluno quiser fazer alguma pergunta, nós podemos direcionar essa pergunta a ele. Então, é essa a aula de hoje. Muito obrigado. Espero que tenha ajudado referente ao tema